Existem muitos animes onde o protagonista começa fraco, sofre bullying, e aos poucos vai ficando mais forte. Mas esse aqui segue um caminho completamente diferente. Porque em vez de resolver o problema dele, ele simplesmente piora a situação de um jeito bastante inesperado. A história acompanha Rokudou Touzuki, um estudante que vive em uma escola dominada por delinquentes. Um lugar onde a força define tudo. E quem não consegue se impor, acaba sendo tratado como alvo fácil. E é exatamente essa a posição dele. Rokudou não é forte, não sabe lutar, e passa boa parte do tempo tentando apenas evitar problemas. Ao lado dos seus dois amigos, ele tenta levar uma vida escolar minimamente tranquila, mesmo que isso signifique se esconder no banheiro durante os intervalos. A situação já não era boa, mas ainda estava dentro do esperado para esse tipo de história. Até que algo muda completamente o rumo das coisas. Um dia, Rokudou recebe um pacote enviado pelo seu avô. Dentro dele, há um pergaminho. E sem entender muito bem o que aquilo significa, ele acaba ativando algo que não deveria. A princípio, nada parece acontecer. Ele continua sendo o mesmo estudante, no mesmo ambiente complicado, com os mesmos problemas de sempre. Mas não demora muito para os efeitos começarem a aparecer. Só que não da forma que alguém esperaria. Em vez de ganhar força, velocidade ou qualquer tipo de habilidade de combate, Rokudou desenvolve algo bastante peculiar. Ele passa a atrair a atenção de garotas. O que, à primeira vista, poderia parecer uma vantagem. Mas existe um detalhe importante. Não são garotas comuns. O efeito desse poder funciona exclusivamente em garotas problemáticas, delinquentes, violentas, impulsivas. Quanto mais complicada a personalidade, mais forte é o efeito. E é aqui que o anime começa a se destacar. Porque o que deveria ser uma ajuda se transforma rapidamente em uma situação difícil de controlar. A primeira demonstração disso já deixa claro o que está por vir. Uma das alunas mais problemáticas da escola simplesmente muda completamente de atitude ao se aproximar dele. Algo que nunca tinha acontecido antes. E o mais curioso é que Rokudou não sabe exatamente como lidar com isso. Porque ao mesmo tempo em que ele deixa de ser ignorado, ele passa a se envolver com pessoas que, claramente, trazem ainda mais problemas. E tudo isso escala ainda mais quando surge uma das figuras mais marcantes da história. Hana Imavari, uma garota conhecida por resolver qualquer situação com pura força. Alguém que não hesita em enfrentar grupos inteiros sozinha. E que vive em um nível completamente diferente do resto da escola. E como era de se esperar, o mesmo padrão se repete. O encontro entre os dois muda completamente a dinâmica da história. E a partir desse momento, o que já era incomum começa a se transformar em algo ainda mais imprevisível. Porque se antes Rokudou apenas tentava evitar problemas, agora ele está cercado por eles. E o mais interessante é que tudo isso acontece sem que ele tenha realmente mudado. Ele continua sendo o mesmo, mas o mundo ao redor dele definitivamente não é mais o mesmo. O que antes era uma tentativa constante de passar despercebido, agora se transforma em uma sequência de situações que ele simplesmente não consegue evitar. Porque o efeito daquele poder começa a se repetir. E não é algo pontual. É um padrão. Garotas que antes ignoravam completamente a existência dele passam a agir de forma totalmente diferente. Algumas ficam mais próximas. Outras tentam ajudar. E algumas simplesmente mudam de comportamento de forma repentina. E no começo, isso até parece positivo. Afinal, pela primeira vez, Rokudou deixa de ser o alvo fácil da escola. Mas essa sensação não dura muito tempo. Porque quanto mais o efeito se manifesta, mais claro fica um detalhe importante. Essas garotas não são apenas difíceis. Elas vivem em um ambiente de conflito constante. E ao se aproximar delas, Rokudou acaba sendo puxado para esse mesmo cenário. O que cria um contraste interessante. De um lado, alguém que evita qualquer tipo de confronto. Do outro, pessoas que resolvem tudo justamente através dele. E é dessa diferença que surge boa parte das situações do anime. Não por exagero, mas pela forma como as coisas se desenrolam. Um exemplo claro disso é a presença constante de conflitos entre grupos.
discussões que rapidamente se transformam em confrontos, situações que escalam com facilidade, e ambientes onde a tensão é sempre alta. E, curiosamente, Rokudou está no centro de tudo isso, mesmo sem querer. O que torna tudo mais interessante é que ele não reage como um protagonista tradicional. Ele não tenta dominar a situação, não busca se tornar mais forte rapidamente, e nem muda de personalidade de forma repentina. Ele continua sendo cauteloso, e em muitos momentos, claramente deslocado daquele contexto. Mas ainda assim, algumas decisões começam a mostrar uma mudança sutil, mesmo sem ter força. Ele começa a se posicionar, nem sempre da melhor forma, nem sempre com sucesso, mas o suficiente para indicar que algo está mudando. E isso fica ainda mais evidente com a presença de Hana. Diferente das outras, ela não apenas se aproxima, ela altera completamente o ambiente ao redor. Onde ela está, o conflito é inevitável, mas ao mesmo tempo, existe um contraste interessante na forma como ela reage ao Rokudou. Porque, apesar de toda força e comportamento imprevisível, existe uma espécie de lealdade. E isso cria situações inesperadas. Momentos em que a força dela resolve problemas rapidamente, mas também momentos em que a simples presença dela complica ainda mais as coisas. E é nesse equilíbrio, entre o caos e a tentativa de controle, que o anime encontra seu ritmo. Porque, mesmo com um conceito incomum, as interações entre os personagens mantêm o interesse. E quanto mais novos personagens aparecem, mais essa dinâmica se expande. Com diferentes perfis, diferentes motivações e diferentes formas de reagir ao mesmo fenômeno. O que poderia ser apenas uma repetição de situações, acaba ganhando variações suficientes para manter a história em movimento. E é justamente quando essa dinâmica já está bem estabelecida, que os conflitos começam a ganhar uma escala maior, saindo de situações isoladas e passando a envolver grupos mais organizados, o que naturalmente leva a história para um nível diferente, começando a mostrar que não se resume apenas ao seu conceito inicial, porque, conforme os conflitos aumentam, as situações deixam de ser apenas encontros isolados e passam a envolver grupos mais organizados, gangues, alianças e personagens que possuem objetivos próprios. E isso muda o ritmo da narrativa. O que antes era mais pontual, começa a ganhar continuidade. E Rokudou, mesmo não sendo o mais forte, passa a ter um papel mais ativo dentro desse cenário. Ainda de forma limitada, ainda com dificuldades evidentes, mas já não apenas como alguém que reage. Ele começa, aos poucos, a tentar influenciar o que acontece ao redor, principalmente quando percebe que muitas das situações envolvendo essas garotas não são apenas resultado de comportamento impulsivo. Existe contexto, existe passado e, em alguns casos, existe até uma tentativa de mudança. E é nesse ponto que o anime encontra um equilíbrio interessante, porque o que começa como uma ideia quase cômica acaba abrindo espaço para momentos mais reflexivos, sem abandonar completamente o tom leve, mas também sem depender apenas disso. A relação com Hana, por exemplo, segue essa linha, mesmo sendo uma personagem marcada pela força e por decisões diretas. Existem momentos em que outras camadas começam a aparecer, e Rokudou, mesmo com todas as limitações, acaba sendo um ponto de influência, não por poder, mas por insistência. E isso cria uma dinâmica diferente do que normalmente se espera. Porque, em vez de evolução através de força, a mudança vem através das interações, das escolhas e da forma como ele lida com situações que claramente estão acima da sua capacidade. E é justamente isso que dá identidade ao anime. Ele não tenta ser uma história tradicional de superação, nem um romance comum, e muito menos um anime focado apenas em ação. Ele mistura elementos, testa ideias e aposta em um conceito que poderia facilmente não funcionar, mas que, surpreendentemente, consegue se manter interessante. Claro, não é um anime perfeito. O protagonista pode parecer limitado em vários momentos. Algumas situações são previsíveis, e o próprio conceito pode não agradar a todos. Mas ainda assim, existe um fator que mantém a curiosidade.
A forma como tudo se organiza ao redor de uma ideia tão incomum. E como, mesmo partindo de algo simples, a história encontra maneiras de continuar avançando. No final, Rokudou no Onatashi não se destaca por ser o melhor dentro do seu gênero, mas sim por ser diferente. E às vezes, isso já é o suficiente para tornar a experiência interessante. E se você curte esse tipo de anime, com ideias fora do padrão e personagens que fogem do comum, vale a pena dar uma chance. E se curte esse tipo de análise mais direta, já se inscreve no canal, porque tem muito anime assim, com propostas diferentes e muita coisa interessante pra gente comentar por aqui. Agora eu quero saber de você. Você acha que esse tipo de conceito funciona? Ou é exagerado demais para sustentar uma história? Comenta aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo.